Primeiramente aí, boa tarde a todos. Para quem não me conhece, Kleber Severo, sou gestor aí da sala do Snow. Estou há um tempo aí na empresa aí, faz só um pouquinho, quase 5 anos de Gramado Parques, desde o tempo que não era Gramado Parques, desde o tempo que não era Prime. Então é um prazer estar aqui com vocês. Hoje assumindo aí o posto aí que é normalmente ocupado pela tia Dai, né, querida por todos, e trazendo aí o nosso amigo Lucas Fogaça para contar um pouquinho aí sobre a experiência dele, trazendo o assunto aí que é técnicas para mesas grandes. Então, Fogaça, seja bem-vindo aí, compartilhar um pouquinho da tua experiência com nós aí, fique à vontade. Beleza, então, Clebão, obrigado aí. Primeiramente, boa tarde a todos. Quero agradecer o convite, fiquei muito feliz com o convite aí para fazer participação nas lives com o pessoal. E vou compartilhar um pouquinho com vocês da minha experiência dentro da sala, com um assunto específico hoje sobre mesas grandes, né? Eu também estou um pouquinho tempo na empresa, desde 2017. Eu iniciei na sala da Boris ainda, quando era lá em cima de... Hoje a gente tem o Casaveiro, né? Passei por Liner, depois me tornei FTB. E eu, particularmente, sempre gostei muito de atender mesas maiores, porque quando saía a venda em caixa, né? Normalmente sai mais de uma, quando a venda sai em mesas grandes, assim. Então, eu sempre gostei muito de atender casal duplo e, inclusive, mesas maiores. Então, o que eu vou compartilhar aqui com vocês hoje é um pouco da minha visão sobre algumas coisas, algumas dicas, algumas técnicas nas quais eu acredito que funcionam, que são eficazes aí para a gente conseguir tirar o resultado da venda, né, na hora do atendimento. Então, o que eu acredito que primeiro de tudo faz a diferença é a questão da postura. Como tu te posiciona. Então, principalmente quando são mesas maiores, grupos maiores, tu tem que ser muito dominância, né? Tem que ser muito dominante, tu tem que estabelecer uma dominância muito rápido, já na chegada da recepção. E, claro, tá preparado para esse atendimento antes de tu ir buscar o casal. Eu costumo arrumar a mesa grande já, né? Ver quantas pessoas eu vou atender, já separar os lugares tudo certinho, deixar já uma cadeira para as mulheres colocar a bolsa, para ficar bem à vontade no atendimento. Tá? Eu não sei nas outras salas, de modo geral, né, como o pessoal gosta de fazer a credibilidade, se é no painel, né, ou no próprio tablet. Quando eu atendo mesas grandes, eu gosto de fazer a credibilidade, o atendimento no tablet. Até por questão de logística, né? Tu tem que estar levantando com todo o grupo, se deslocando até o painel de credibilidade, fazer toda a credibilidade e depois vir de volta para a mesa, né? Então, normalmente, quando são grupos maiores, mesas grandes, a gente acaba recebendo bastante, né? Ou crianças ou idosos, né? Pessoas com uma idade um pouco mais avançada. Então, essa questão de logística dificulta um pouco. Quando é um casal só, ou até 2 casais, é mais tranquilo. Mas, nesse caso de mesas maiores, para facilitar a questão da logística, eu prefiro fazer o atendimento na mesa com o tablet. Tá? Então, já prepara a mesa antes, né? Escolhe um lugar bem estratégico na sala. Tá? Bom, tem criança na mesa. Eu procuro já uma mesa que tenha uma certa visão lá para o Kids. Porque tem pais que gostam de estar o tempo todo, né? Tem pais que deixam as crianças lá despreocupados, mas também tem aqueles pais, aquela mãe que está toda hora de olho indo lá no Kids conferir a criança. Então, eu já procuro um lugar bem estratégico, né? Onde o casal vai conseguir ficar monitorando os filhos, vai conseguir estar de olho no Kids e vai facilitar a minha logística durante o atendimento, para ir no decorado, né? Até mesmo se eles quiserem ir no banheiro, para ir no vídeo. Então, se preparar antes de atender essa mesa, né? De fazer o atendimento. Preparou a mesa ali bonitinho, num espaço que fique confortável para todo mundo, tá? E aí vai na recepção chamar a família, né? E sempre importante também, desde a recepção, chamar o nome de todo mundo. Normalmente, nesses casos aí, mesa de 6, de 8, de 10, embora a gente não receba muito, né, muito frequente essas mesas com 10, 12, assim, né,
Normalmente até as mesas maiores, 6, até 8, 5 crianças, tudo. Leva a ficha na mão. Se tu tem medo de esquecer, de repente, o nome de alguém, né? Leva a ficha na mão, vai olhando os nomes ali e chega lá já na recepção, sempre, muito importante, falar o nome de todo mundo. Tá? Chega, dá uma boa tarde, né? Um aperto de mão em todo mundo. Deu uma travada aí, galera. Fogaça tá na área. Kleber, tá indo bem o áudio? Se falhar alguma coisa, tu me dá um toque, tá? Isso, deu uma falhada aí, agora voltou ao normal, né? Entrando um pouquinho aí no assunto aí que o Fogaça está debatendo, né? Tava olhando aqui o comentário aqui do Arnaldo, praticamente na época dele só atendia mesas grandes e que temos que ter interesse em todos que participam da apresentação desde a recepção, né? Eu acredito muito que todo atendimento, independente de ser mesa, né, grande ou mesa pequena, a gente, como consultor, quando a gente é consultor, a gente às vezes tem um hábito péssimo, que a gente pega uma ficha na mão e a ficha ela pode ser a melhor ficha do mundo, mas qual que é a primeira coisa que tu nota? É a dificuldade, né? Então, Fogaça, eu queria que tu compartilhasse isso com nós. Como que é para ti a questão de tu lidar com isso a ponto de trazer, que nem o Arnaldo falou ali, né? E conseguir estar dando atenção para todos da família, conseguindo estar nesse gás aí. Qual foi a pergunta dele, Clebão? Não, ele não chegou a fazer uma pergunta, mas ele colocou uma colocação em cima do que tu falou ali, que traz mais ou menos essa pergunta que eu te fiz, né? Sim. Eu sou um cara que eu não sou, até pela metodologia, que depois, se der tempo, eu vou falar no final, a metodologia que eu pratico nas coisas que eu acredito, eu procuro desenvolver uma certa blindagem, né, para isso que tu falou, sobre não olhar um defeito, que às vezes realmente, tu olha, tá, mas isso, um exemplo, né, tem algumas pessoas que não gostam de atender casal de Minas, por exemplo. Cara, eu nem olho para isso. Entendeu? Muitas vezes, até em função depois com o tempo, a gente vai entendendo que às vezes até a renda do casal não é aquilo mesmo. Então, com o tempo eu nem olhava mais isso. Renda, nome do casal, que é a informação que eu vou precisar naquele momento. Aí o restante das coisas tu vai sondando, vai conquistando essas informações mais precisas no atendimento. Então, eu acho que é importante a gente desenvolver essa blindagem, né, de não procurar realmente um defeito, né, na ficha. Mas eu não gosto de atender casal, não sei, porque daí tu já fica com aquilo na cabeça. Aí tu tá jogando contra tu mesmo, né? Então é importante a gente saber se e também, já ir aproveitando um gancho, acreditar em quem está nos passando a ficha, acreditar no gerente que está lá. Porque o gerente só vai deixar entrar uma ficha na sala, seja o casal que for, se ele acredita que ali tem uma venda. Então, se ele acredita que ali tem uma venda, eu tenho que acreditar também. Então, a primeira pessoa que vende, a venda acontece antes mesmo da gente buscar o casal na recepção. Tu ter a capacidade de desenvolver uma crença absoluta de que tu vai vender. Eu tive a oportunidade aí de, durante 8 meses, ficar em primeiro lugar no ranking. E uma das coisas que eu tinha era isso, realmente. Eu vou vender. Eu tinha uma crença absoluta que eu vendia todo dia. Então, é isso. É tu criar uma blindagem e ter esse filtro de não ficar olhando para coisinhas pequenas, que isso só vai te atrasar. Vai contra o teu objetivo, que é fazer a venda, né? E normalmente, nessas mesas grandes, realmente, como eu falei, quando sai a venda, e sai bastante mesmo, né? É de caixa, né? Sai uma, duas, até eu separei algumas coisas aqui para falar sobre estratégia, né? Para vender para todo mundo na mesa. Então, se posicionar, já chegar a falar, quando tem mais gente, assim, cuidar ainda mais nessa postura, é o velho empenho no detalhe, né? Aperto de mão firme, chamar o nome de todo mundo, leva o casal para dentro da sala, e na hora de sentar, de
de acomodar o pessoal na mesa, é muito importante nessa hora tu deixar bem claro quem é que manda ali, né? Tu falar, ó, essa cadeira aqui, gente... Bom, gente, eu separei esse espaço aqui pra gente, né? Falando sempre alto, eu particularmente gosto muito de gesticular. Então, gente, eu separei essa mesa aqui pra gente, aqui fica as bolsas, aqui fica o João, aqui fica a Maria, aqui fica o José, e daí vai acomodando as pessoas ali, porque se tu deixar e tu não se impor, não se posicionar, vai virar bagunça, né? Vai sentar a mulher do teu lado, vai sentar um no sul e outro no norte, com bolso, com tudo, e vira uma bagunça. Então, nessa hora, é muito importante a questão do teu posicionamento, né? Tu já comunicar onde, né, aqui vai ficar bolsa e tudo mais, acomoda o pessoal ali na mesa. Porque aí eles já vão com o tempo, né? Claro que é tudo muito rápido, o nosso atendimento, como uma venda de impacto, tudo acontece muito rápido. Mas aí tu já vai começar a construir o teu respeito ali, né? Eles já vão saber que tu é a pessoa que comanda ali a situação. Então, acomodou o pessoal todos ali na mesa, tá? E a criança, né? Se tiver crianças que puder colocar no kit, sempre direciona, né? Fala que tranquiliza, né? Os pais, que as nossas kits são muito bem treinadas, que tem câmera, né? Ambiente climatizado, né? Então tranquiliza o pai na hora do atendimento, na hora de deixar a criança ali no kit. Se tiver como, é sempre bom deixar no kits até uma certa idade, né? Eu gosto de deixar a criança na mesa quando tem assim 9, 10 anos para cima, que a criança pode ajudar na venda, que daí a gente emociona muito a criança também. Então, quando são crianças menores que vão ficar fazendo bagunça, deixa ali no Kids. Deixar sempre a criança ali no Kids, tá? Acho que eu já falei. Outra coisa, principalmente em mesa grande, né? Com tu vai estar conversando com todo mundo e sempre, né? Olhando de um lado para o outro, conversando com todo mundo. É muito importante como tu vai ter que estar focado na questão de dominância, de se posicionar, e muitas vezes tu vai ter que falar sério, que falar firme com os clientes. Tu tem que cuidar com o equilíbrio, com a estabilidade. É porque tu tem que ser carismático, tu tem que sorrir, né, pro casal, né? E a tua energia sempre vai chegar primeiro. Tem até uma frase que eu anotei no webinar que a gente viu, que o teu entusiasmo cativa. O teu entusiasmo é cativante. Então, nessa mesa, nessas mesas grandes, tem que cuidar bastante realmente essa questão do equilíbrio. Assim como tu vai ter que ter voz de comando, tu tem que ser maleável, né, de certa forma, para estar sempre com um sorriso no rosto, fazendo o casal rir, né, a família rir, conversando com todo mundo, tá? Para que aí tu possa ter uma energia boa, né, na hora desse atendimento aí, tá? É bom, começa a falar muito rápido, mas qualquer colocação aí pode ir falando, tá? Não, fica tranquilo, fica tranquilo. Eu acho que no final a gente abre aqui um espaço também para tirar as dúvidas. Tenho certeza que a galera tem dúvidas aí fica mais interessante também a interação em si. Beleza. Eu gosto muito também de identificar o alfa da mesa, né? Esse processo pode ser feito já desde a recepção, que o alfa normalmente é aquele cara que, por exemplo, na recepção tu já dá para identificar quem é o alfa ali, tá? Tu vai dar o boa tarde, o alfa é aquele cara que vai falar assim para ti: e aí, Lucas, como é que vai ser essa apresentação aí? Só 40 minutinhos mesmo e tudo mais. É o cara que já vai puxar um diálogo contigo, né? Ou aquele cara que vai falar aquela piadinha aí: o que tu vai me vender? Não sei o quê. Então, é importante tu identificar o alfa. Oi? Só para tu deixar claro para a galera, assim, o que tu considera o alfa para ti? Como assim? Né? Porque eu vejo que tem galera, talvez, que não é presente com o consultor, ou daqui a pouco tem alguém que entrou também no início aí. Explica no detalhe o que significaria o alfa para ti, né? Para ficar fácil a compreensão de todo mundo. O alfa, por exemplo, um exemplo assim, é aquele cara, como eu falei, uma dica para identificar o alfa é ver aquele cara que já vai estar conversando. Um exemplo, cara, mas normal tem a alfa que é a mulher também. A mulher é o alfa da mesa, ela é que manda.
ali na mesa. É a pessoa que tu identifica que tem o poder um poder maior de decisão naquela mesa. É a pessoa que, digamos assim, tem um respeito maior. E por que eu acredito ser importante tu identificar quem é o alfa da mesa? Porque esse cara tu vai usar como uma ferramenta para te ajudar. Tu vai usar ele a teu favor, para ele poder te dar um auxílio no domínio da mesa, né? Ele vai também delegar, de certa forma, algumas coisas, né, para a família, para quem está ali com ele. Então, e esse cara, normalmente o alfa, o líder da mesa, ele tende a negociar contigo também. É o cara que provavelmente lá na hora do fechamento, esse cara é que vai puxar a negociação contigo, tá? E assim, é inerente, né, às grandes manadas, os grandes grupos, seguir o líder, né? Seguir o líder. Quem é o meu líder hoje? Quem é a pessoa que está à frente disso? Então, quando tu conquista o alfa e tu traz ele para o teu lado, tu tá aumentando as tuas chances, né, de realizar a venda. Porque se tu descobriu quem é o alfa, quem é o cara que tem o poder de decisão, né, para tomar a decisão realmente de comprar, de querer o negócio, tu vai direcionar a tua energia também mais focada para essa pessoa. Tu vai fazer algumas perguntas específicas, algumas perguntas de impacto para essa pessoa. Então, o alfa é um cara que, se tu descobrir, tu consegue trazer ele para o teu lado, ele vai te ajudar. É o cara que vai te ajudar a ter o domínio da mesa. Lucas, Oi. vou te interromper aqui. E a Grazi, ela trouxe ali para nós alguns exemplos, né, em relação à mesa, como ter atenção 100% da mesa, onde você tem 6 pessoas. E aí tu trouxe a situação do alfa ali, ou mesas com mais de 2 casais. Por exemplo, tem algumas mesas que a gente pega e tem 3 casais. E aí tu olha, tem 2 caras que entraram meio brincando, meio que tu vê que ele tem uma voz mais ativa. Esses 2 caras, eles têm uma voz mais ativa. E aí, por exemplo, trazendo para uma realidade de uma família que tem filhos, a mulher, tu vê que ela tá meio fora e ela, quer ir lá no Kids olhar a criança, ou ela não tá prestando atenção. Como tu faz para ter essa interação com essas 6 pessoas e manter a atenção deles, né, dentro da mesa? Beleza. Até eu vou te pedir, Clebão, como eu tô com o celular aqui, aí eu não tô vendo os comentários, aí tu vai me passando aí, tá? Bom, aí vem a questão do que eu havia até comentado antes, a questão, primeiro, da postura, de como tu te posiciona na mesa, desde lá da recepção do início, que conforme a tua postura, o cara vai saber se ele vai ficar de oba-oba ou se não, peraí, só um pouquinho, eu tenho que escutar o que esse cara tá me falando, tá? E a questão também do empenho no detalhe, né? Tem até uma frase que eu gosto muito, o empenho no detalhe te diferencia e te coloca à frente. Pô, se tem criança, eu já sei que eu vou ter que dar uma atenção para isso. Então, antes de sentar na mesa, eu já vou lá no Kids, vou tranquilizar a mãe, que ela pode ficar totalmente despreocupada com o filho. É por isso também de pegar uma mesa que tem a visão, né? Que os nossos Kids aí, normalmente, eles têm a sala de vidro, né? Que consegue ter a visão ali. Então, é isso. Outra coisa, celular. Celular na mesa grande. O cara tá com aquele filho adolescente lá, tá sozinho, tá aquele cara de 20 anos lá que só quer ficar no celular. Eu, particularmente, eu não falo na mesa se tem alguém mexendo no celular. Ah, moço, mas eu só vou responder. Tudo bem, pode responder, fica à vontade, e assim que tu terminar, eu dou sequência aqui. E não falo mais nada sobre o que eu tô falando aqui, sobre atendimento. Eu vou puxar um assunto com o cara, tá, mas aí na tua cidade, até a mulher largar o celular. Não, moço, mas pode continuar. Não, na verdade, eu preciso da atenção de todos. É exatamente isso. É ser direto. É se posicionar e falar, gente, eu preciso da atenção de todos. Que essa apresentação pode ser muito bacana para toda a família de vocês e é muito importante, né, que vocês prestem atenção e estejam com a gente nesse tempo aqui. Então é isso. Se está mexendo no celular ou a mulher saiu, por exemplo, para amamentar ou para trocar o bebê, eu não sigo na apresentação, falando sobre a apresentação, enquanto eu não tenho a atenção de todo mundo. Por isso também a questão de falar o nome de todo mundo, né? Eu gosto muito de provocar interação
com a família. Não começa a falar, vai falando, e o casal tá só quieto. Eu estou perguntando o tempo todo para ele, chamando o nome de todo mundo, o que tu acha, o que tu mais gostou, o que isso, né? Fazendo perguntas o tempo todo, porque daí a gente consegue a atenção de um e de outro, né? E falando nisso também, tem a questão dos acompanhantes, né? A sogra do cara, por exemplo. É muito bacana também, né? Trouxe ali o modo como tu colocou a questão de como falar para o cliente, por exemplo, o cara que está no celular, né? Isso existe muitos meses, eu acho que ficou bem expressivo até pelo teu rosto, o modo como tu falou. Não tem problema, João, eu vou aguardar tu responder essa mensagem, né? Com um sorriso no rosto, com um modo simpático. É muito diferente, às vezes tu pega uma mesa grande que já tem uma pessoa emburrada e tu fala para ela assim, não, eu vou esperar tu sair do celular e depois que tu sair do celular eu vou continuar a apresentação. Então existem dois meios de falar, né? Então aquela pessoa ela vai interpretar. Não é o que a gente fala, é como a gente fala. E é também como ela nos interpreta, né? Às vezes tu não falou nem de um jeito áspero, digamos assim, com a pessoa, mas ela já tá com aquilo e ela vai se ofender. Então isso talvez vá mais prejudicar a tua mesa do que ajudar. Assim como se tu falar com um sorriso no rosto, de um modo simpático, essa pessoa ela vai se sentir até um pouco envergonhada. Pô, eu tenho que prestar atenção aqui no cara que tá dando o tempo dele para minha família, né? Lucas, vamos aproveitando aqui, vamos colocando algumas perguntas que eu acho bacana essa interação aí. A gente tem uma pergunta do Wesley Munhoz. E quando os casais são distintos em relação à renda, profissões, enfim, fazendo que um desses casais derrube a venda em relação ao casal potencial da compra, como agir? Vamos lá. Essa parte aí, eu até ia falar um pouquinho mais para frente, mas como já perguntou, eu sempre faço um pacto com o casal. Porque é batata. O casal de 5 mil, de 6 mil, ele vai querer opinar no casal de 30. Ele vai querer opinar pro cara. Vai querer falar pro cara se o cara tem ou não que comprar. Então, normalmente eu faço esse pacto quando eu volto do vídeo e do decorado. Gente, e aí, o que vocês mais gostaram lá no decorado? Eu gostei disso, aquilo, legal. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. O João e Maria, se o Marcos aqui e a Cláudia, se eles quiserem comprar, tem o apoio de vocês, gente? Né? Tem o apoio de vocês? Se eles quiserem comprar, tem o apoio de vocês? Beleza? Não, sim. Então, tu está me dizendo que se ele quiser comprar, tu não vai interferir. Deixar bem claro, exatamente assim. Deixa bem claro. Não, tudo bem, porque daí tu já gerou um compromisso ali com ele. Uhum. Depois que eu fiz isso, eu vou inverter a situação e fazer esse pacto exatamente com o casal também. Já para o cara não ficar querendo, muitas vezes, derrubar a venda do outro. Né? Fala, não, mas eu vou ter que pensar, que não sei o quê, porque eu vou ter que ver. E quase sempre, né, é difícil tu ter um casal duplo ou um casal em mesas maiores e ter um casal independente. Se ele quer pensar, beleza, não, mas eu tô interessado em que eu vou fechar. Um sempre tá, né, dá aquela olhadinha, um tá sempre olhando pro outro para saber. Até por questão dele se sentir mais seguro. Não, se ele não comprar, ele não vai comprar, então também não vou. Então tu já separa, né? Tu já faz esse desmembramento de um com o outro, né? Tu já gera esse compromisso. E é muito bacana também, porque assim, isso é um problema às vezes recorrente, né? Quando a gente tem um casal duplo, ou quando a gente tem às vezes um acompanhante no casal normal, ou quando a gente tem uma mesa de 3 casais, 4 casais, enfim, é um problema que às vezes um da mesa não quer, né? Mas eu também trago a reflexão que se uma das pessoas na mesa ela não quer ou ela não prestou atenção, a chance disso acontecer é muito grande. Então é por isso a gente sempre ter um empenho em trazer todas as pessoas da mesa, pegar aquele cara que tu viu que ele deu uma olhada pro lado lá e ele deu uma viajada, chamar ele pelo nome, perguntar o que ele mais gostou, puxar esse cara para dentro da interação, né, para não passar algo despercebido e não chegar no final ali, esse cara não tá entediado e não acabar atrapalhando a venda, né? Uma das coisas que eu vejo assim como um fator que muitas vezes levam os casais de baixa renda a derrubar a venda do casal com a renda maior, pega aquele cara de 5 mil, o cara tem uma ficha de 30 mil. Aí, às vezes, acontece muito, eu já vi acontecer muito em sala, o cara de 30 mil é chefe do cara de 5 mil. E eles têm uma relação e eles viajaram juntos. Né? O que leva, às vezes, esse cara de 5 mil a derrubar a venda do de 30?
porque ele ficou de lado, né? Então, às vezes a gente pega aquela ficha maior e olha, pô, esse aqui é o casal que vai comprar, né? E tá errado, a gente tem que vender para os dois, de preferência o mais fácil de emocionar ainda vai ser o de 5, e é ele que vai incentivar no final o casal com a renda maior a comprar. Ele vai dizer, nossa, compra isso aqui é bom demais, né? E aí o Fogaça trouxe aí também esse pacto aí que ele implementava nesse tipo de caso em mesas grandes, achei muito bacana até, mas é isso aí, pode dar continuidade. E é bem isso, é ter a atenção de todo mundo. De modo geral, eu acho que a palavra-chave para a mesa grande é realmente isso, é ter a dominância ali. Realmente falar o nome de todo mundo na hora, dar atenção para todos os casais. E antes eu até estava comentando a questão do acompanhante. Já aconteceu várias vezes de atender casais e o acompanhante comprar. Às vezes eu já vendi uma vez 2 master para a sogra do cara que estava ali avulso, mas eu o tempo todo conversando com ela, o tempo todo. E a gente não sabe, muitas vezes a gente não sabe como é que é a situação de cada um. O casal estava enrolado com as pendências deles e a senhora já era uma senhora aposentada e tinha muita grana. Ela olhou, não, eu quero esse e vou querer 2, inclusive, vou querer comprar. Então a gente nunca sabe o casal que vai comprar. Assim como também não quer dizer que o cara tem 30, não quer dizer que ele vai comprar e o de 5, né? É que a gente tem, infelizmente, um mau hábito de prejulgar muito, né? Então, realmente a gente tem que estar sempre ligado e dando atenção para todo mundo, chamando todo mundo. Eu gosto também de, quando eu percebo isso, Clebão, por exemplo, tem um aleatório olhando para o lado, eu vou dar uma chamada no cara. Ô, João, e aí? Até aqui tudo claro, beleza? Entendeu? Até aqui, alguma dúvida? Não entendi. Entendeu? Legal. Então, explica para mim, o que tu entendeu aí, João, disso aqui? Pronto. Se ele não tá prestando atenção, aí ele vai começar a prestar atenção. Que tu vai botar ele numa saia justa, né? E o cara vai... daí ele vai dar uma gaguejada, tu vai ver. João, olha só, dá uma atenção para isso aqui, tu vai gostar. Inclusive, aí tu pode sintetizar até o que tu já passou. Não é assim. Entre aspas, tu faz colocar um contra o outro, digamos assim, né? Eu fazia muito quando eu vejo que um casal tá meio, não sei o que, tá querendo dar para trás ou querendo puxar outro casal, aí o casal que tá te dando atenção, tu vai falar assim para ele: não, gente, isso aqui inclusive vai ser incrível para vocês ter isso aqui, porque tem famílias que não vão ter isso aqui, né? Só falta apontar para cá. Porque tem famílias que ainda preferem continuar viajando no modelo tradicional, né, num método arcaico, engessado, e aí o casal, como assim? Eu preciso disso aí também. Então isso aqui vai ser incrível para vocês por causa disso, disso e disso. O outro casal, nessa hora, ele vai, opa, peraí, eles vão viajar de um modo inovador, com inúmeras vantagens, para resorts, e eu vou continuar, porque ele vai se ligar, tu vai passar a mensagem para ele. E eu não vou querer ficar viajando de modelo arcaico, né, pagando diária de hotel para os outros, né, porque a gente vai ter feito lá, né, as vantagens, as desvantagens que é feito lá. Então, nessa hora, tu vai dar uma tirada de produto, no cara e ele vai ficar esperto. Não, só um pouquinho, eu também quero isso aí. Entendeu? E eu acredito também que, assim como às vezes tu tirar o produto, também tem aquela aproximação, né, de famílias. Talvez são famílias que, tá viajando a primeira vez juntos, ou famílias que querem viajar mais juntos, e aí tu faz até aquela brincadeirinha inversa, né? Pega aquele cara, por exemplo, que tem uma renda menor, que tá, às vezes, colocando objeções no negócio, e tu traz ele do seguinte modo, pergunta aquele pro cara da renda maior: não, mas olha só, João, se tu tiver isso aqui, tu vai ter que viajar sempre com teu amigo aqui, né? Vocês dois, cada um viaja com a sua fração, vocês pegam ali, consegue levar a família inteira, né? Então põe as famílias para usar na semelhança. Por quê? Pro cara da renda maior que tu trouxe isso, tu vai estar falando para ele que ele vai viajar, os dois vão viajar de modo econômico. Aquele cara que tem menos dinheiro, automaticamente ele vai pensar assim: ele vai poder me levar para viajar também, né? Ou que nem a sogra, cara, a sogra tudo que ela quer é viajar com a família, né? E muitas vezes não tem como. E aí às vezes o cara faz uma brincadeirinha como essa e a sogra é uma baita incentivadora a fazer a família comprar, né? Então muito bacana.
e, e também eu procuro sempre perguntas, né, fazer perguntas poderosas durante a apresentação. E também tem aquele casal, tem aquele cara, uma mulher que vai fazer muita pergunta. E quando vê, às vezes a gente na hora não se dá conta e tem que ter muito cuidado com isso. O casal vai começar a te fazer pergunta, e quando vê, tu já tá virado só para ele e o outro casal tá aqui desse lado. Então, tu cuidar também para não esquecer esse casal aqui e terminou de responder, tu vem e faz uma pergunta pro outro, né? Perguntas que vão possibilitar ele a ele mesmo se emocionar. Tá, olha só, Kleber, mas olha só, como tu iria se sentir podendo levar o Joãozinho para Disney? E deixa o cara falar. Ele vai estar se emocionando. Ah, eu ia me sentir realizado. Quem é pai sabe. Por exemplo, a minha filha, se alguém me faz essa pergunta, eu só falto chorar. Nossa, eu ia me sentir muito feliz. Eu fico imaginando eu levando minha filha para Disney, ela brincando. Então, usar o tempo todo é a questão da interação e fazer perguntas poderosas. Como tu ia se sentir, né, poder fazer isso, né, e usando isso, essas perguntas para realmente trazendo o pessoal e fazer o porquê. Outra coisa que eu pergunto que eu fazia muito quando eu voltava do vídeo antes de botar a tabela para o fechamento, Kleber, fala para mim, por que seria bom vocês terem uma fração para a família de vocês? Aí ele ia falar, então tu tá me dizendo que tu ia gostar, que é bom tu ter uma fração por isso, isso e isso. E tu ia usar a fração mais para quê? Porque daí ele tá te falando. Ele tá, inconscientemente, ele tá dizendo que ele precisa daquilo. Isso é bom eu ter a fração, porque eu vou usar muito para viajar com a minha família, eu vou poder ter mais tempo com a minha família, eu vou me obrigar, de certa forma, a me organizar para eu poder viajar mais, para eu poder aproveitar com a minha família. Então, usar essas perguntas, né, poderosas o tempo todo. Fazer ele te pedir, realmente, né, para comprar. E Né? Eu fazia FTB. Mas, independente para quem é FTB ou para quem é liner, lá na hora da RCI, o que eu gostava de fazer? Claro, gente, isso vai de cada sala para cada sala, de cada combinado, né? Com o seu fechador, enfim, com o seu gerente. Mas o que eu fazia, que eu percebia que dava muito impacto na hora da minha venda. Eu posso dizer que 80% das minhas vendas sei. O que eu fazia? Porque a gente, como fala muita informação, muitos dados, muitos números, principalmente lá na hora da RCI, às vezes o casal fica atordoado, ele não está assimilando tudo aquilo. O que eu gostava de fazer? Eu pegava o valor da troca da semana, exterior e nacional, e dividia esse valor por 7 dias. Por exemplo, a semana no Brasil, agora até não sei quanto que está o intercâmbio exatamente, mas, por exemplo, o intercâmbio para o exterior é 1.312 e Brasil é 839. Tu vai lá e divide essa diária do exterior, 1.312 por 7 vai dar 185, 187, não lembro direito como é que é. Aí tu vai olhar o que eu fazia. Eu fazia essa divisão, pegava o valor da semana, dividia por 7 dias para ficar mais claro ali para ele e pergunto: ô Kleber, deixa eu te perguntar, vocês me falaram aqui, vocês estão ali na Vovó Carolina, quanto é que vocês estão pagando a diária lá? Eu estou pagando R$300, estou pagando R$200. Cara, deixa eu te mostrar. Olha o valor, eu fazia uma anotação. Olha o valor que tu está pagando. E como tu mesmo me falou anteriormente, porque eu já tinha feito essa pergunta, vocês vão continuar viajando. Comigo ou semigo, no ano que vem vocês vão viajar de novo. E no outro ano, de novo e de novo. Tá? Então, isso aqui, vocês vão usar. A fração é o quê? É só uma ferramenta. Uma ferramenta que vai tirar a economia. Por quê? Olha só, hoje tu está numa pousada com a tua família e cada casal aqui está pagando R$300 na diária. Aqui vocês vão ter essa diária no Brasil de, por exemplo, R$120.
para no mínimo 4 pessoas. Vocês vão ter essa diária. Tem diferença de um valor de 120 para 300? Nossa, tem diferença, Lucas. Então, realmente, é isso que eu estou te entregando. Uma ferramenta onde tu vai poder continuar viajando com muito mais conforto, hospedando toda a tua família num resort, tendo economia. A fração é isso, ela é uma ferramenta que te traz economia. Essa diferença de valor, gente, que vocês gastam, vocês fizeram isso todos esses anos e talvez continuarão fazendo, essa diferença de valor, o que vocês fazem hoje? Vocês destinam esse dinheiro para o bolso do dono do hotel. Com a fração, tu vai continuar viajando, aí tu circula ali, né, o valorzinho, tu vai continuar viajando com muito mais vantagens e tudo mais. E essa diferença de valor, tu não manda mais ela para o bolso do dono do hotel. Agora tu está direcionando ela para um patrimônio. Aí faz um risquinho, né, lá dessa parte da RCI para a casinha. Agora tu está direcionando isso para um patrimônio para tua família. Faz sentido para ti? Nossa, realmente faz sentido. É aquela hora que eles começam assim, fazer assim com a cabeça. Realmente faz sentido. Seria bom, Maria, vocês viajarem com esses valores de diárias? Nossa, seria maravilhoso. Olha só, que dela vai ver. É praticamente impossível uma pessoa falar que não seria bom. Porque tu vai botar o valor de diária que ela está pagando, de R$300, e vai mostrar que a partir de agora ela vai viajar com uma diária de 120 ou R$190 para o exterior. Nossa, seria muito bom. E com diárias como essa, tu conseguiria viajar mais? Sim, eu conseguiria viajar mais. Nesse momento, tu tá botando na cabeça dele. Mas se eu tivesse o produto aqui, eu vou conseguir viajar mais. E são excelentes diários. E tu vai falando e faz uma pergunta para cada um. E eles vão vendo. Um falando que ia ser bom, um falando que viajaria mais. Isso vai ajudando a construir um desejo neles para ter a fração, né? Para ter o produto. Deixa eu colocar uma... Vai lá. Assim, um ponto de vista mais analítico, né? Eu diria que quando tu pega uma mesa grande, então, tu dá amplitude aos meios de convencimento ao cliente, porque eu vi que tu usa ali o argumento emocional, tu usa o argumento lógico, né? Então, tu vai acabar conseguindo atingir mais pessoas na mesa, né? Então, faz com que todo mundo preste atenção e eles cheguem ali ao consenso de estar adquirindo em família. Muito bacana. Que é bom, é realmente isso. Que, na verdade, quando a gente faz, por exemplo, o front-back, tu já vai limpando, né? E querendo ou não, tu já vai fazendo mini fechamentos durante a linha ali, né? Que o cara já tá dizendo, porque aqui a gente tá só, o que a gente falou agora foi só até na linha. A gente já tá na RCI aqui, né? Mas é só a linha. E o cara já tá dizendo que vai ser bom ele ter a fração, que com a fração ele vai viajar com mais economia. E outra coisa, até aqui a gente nem falou em rentabilidade, nada. Ele só tem o desejo por viajar. Tu vai estar mostrando para ele que ele vai ter a fração para viajar, para férias, para ter mais economia com a família dele. De maneira indireta, se ele está economizando, ele já está ganhando dinheiro. Então isso acaba sendo bom para ele também. Ele vai conseguir viajar mais e usufruir, né, mais a fração. E Lucas, tu colocou a situação aí do front-back, tu traz isso mais fechando, isso é no caso mais particular teu. Mas como é que pode ser a aplicabilidade disso? Por exemplo, eu sou consultor, né? Como é que eu posso jogar nessa linha sem ser evasivo ao ponto de acabar atrapalhando o trabalho Fechamento que vai entrar na minha mesa? Como é que tu colocaria isso? Tu falar sem tu dizer aquilo, né? Tu vai induzir ele a ter a mesma percepção sem tu falar. Por que que nem antes de eu começar, eu falei, isso vai do combinado de cada sala para cada sala, cada gestor, cada fechador. Eu fazia isso porque eu tinha autonomia da minha própria mesa. Então, se eu quisesse começar pela RCI, eu começava, por exemplo. Então, quando é a FTB, tu tem autonomia. Mas, por exemplo, assim, essa divisão das diárias é uma ferramenta para fechamento. Que o cara, de repente, o Kleber vai entrar na minha mesa para fechar. Ele não quer que eu fale aquilo na linha, porque ele vai usar isso lá na hora como um argumento muito forte. O que eu faria? Eu sou um consultor e eu não posso fazer essa conta para ele. Kleber, imagina só, 1.312 a semana inteira. Cara, imagina se dividisse por 7 dias, quanto é que fica uma diária? Fica uma diária muito pequena. Quando vier, até o cara vai pegar e vai dividir e vai fazer. Então, tu falou,
né? Tu induziu ele a pensar que vai ser uma diária muito pouco. Bah, Kleber, eu acho que se tu dividir esses 839, cara, por 7 dias, vai dar menos do que a diária que tu tá pagando hoje. Tu tá pagando hoje R$400. Imagina só, 2 diárias são 800. Aqui 839 a semana. Então, ali tu já induziu ele a pensar nisso, sem tu fazer o cálculo, sem tu fazer o número. E depois, de repente, se o teu fechador que for entrar na tua mesa usa essa técnica para gerar impacto ali, ele vai estar reforçando ainda mais. Ou colocando até de maneira mais explícita isso para o cliente, né? Então, no caso de um online que não poderia fazer isso, eu colocaria dessa forma, assim. Legal, muito bacana. E é importante porque a gente acaba vendo meios de fazer o cliente pensar nisso, ou seja, tu já planta a semente lá, né? Colocou ele na linha de raciocínio e o mais importante, vai entrar uma segunda pessoa na mesa que vai fazer essa linha de raciocínio com ele, né? Então ele vai reforçar aquilo. Confirmando, né? E aquele cara ele já vai estar subconscientemente pensando assim, pô, cara, isso é realmente isso, pô, isso é o melhor do produto, né? Então eu vou ter realmente uma economia, eu vou ter realmente uma possibilidade de viajar mais. Então acaba gerando ali um reforço, porque tanto o consultor e o fechador vão estar falando na mesma linha, porque é muito diferente. Às vezes o consultor foi lá e aquela velha história, né? O consultor foi lá e mostrou a Semanescape. E aí entra o fechador e mostra a Semanescape de novo. Aí o cliente para e pensa assim, nossa, vai me explicar tudo de novo que ele já falou, né? Então, a gente tem que ter aí o bom senso de falar na mesma direção, porém acabar sabendo as limitações ali, até mesmo para a gente ter uma efetividade maior em gerar o interesse com a família. Legal. Sim, e assim, tu falou realmente, quando tu fala dessa forma, tu está plantando uma sementinha e vai ficar, nossa, realmente vai ser, aí vem o fechador e mostra ele, pronto, aí foi. Eu, para ser honesto, eu usava muito, sempre, em todas as minhas mesas, eu fazia eu mostrava esse cenário para ele, é aí que eu até brincava, né, a obviedade do negócio. A obviedade, é óbvio, economia, porque daí vai estar explícito para ele vai estar vendo a obviedade do negócio, que hoje ele paga um X de diária, e a partir do momento que ele tem uma ferramenta que se chama fração imobiliária, ele vai pagar 1/3 desse X. Faz sentido? Vai despertar interesse nele? É óbvio. É óbvio que vai. Então, tá aí a obviedade do negócio. Eu sempre gostei de deixar isso muito claro, porque é uma construção, né? A venda é uma construção. Eu estou construindo, eu estou falando que ele já viaja, que ele vai continuar viajando ali na linha, que a fração a mulher já me falou que com aquela diária ela vai viajar mais, que são bons valores de diária para ela poder viajar. Então acaba que quando tu faz isso muito bem feito, fechamento é encaixar valor. Meu fechamento era muito rápido assim, quando eu fazia, né, muito, claro, não são todos também, mas a grande maioria dos meus fechamentos era encaixar valor, porque o cara já queria o produto. Não, eu já entendi, eu quero isso, eu quero. Né? Então, vai lá, encaixou um valor que pode sim ficar bom. Parabéns, seja bem-vindo. Né? E já bati a palma, fazia anúncio, porque tu já despertou interesse nele, tu já fez ele criar um desejo ardente em ter aquilo. Então, a única coisa que falta é o X, né? Então, eu gostava muito de fazer sempre de mostrar para ele esse cenário da questão da economia que ele vai ter. E, claro, né? Sempre vai ter, e ainda mais nos dias de hoje, que cada vez mais as famílias já assistiram a apresentação, ou pior do que isso, eu acho que pior do que assistir a apresentação é aquela família que ouviu falar. Ouviu dizer que um amigo do conhecido viu e falou um negócio que não tem nada a ver, o cara comprou um timeshare todo errado, ou pior ainda, o cara foi tentar viajar num clube CIA e o cara acha que é a mesma coisa. Isso infelizmente, o brasileiro tem esse mal, né? Adora ter opinião sem fundamentação. Ouviu dizer, acha que sabe, na verdade, não sabe. Então, tu mostrar isso para ele, né? Mostrar bem claro as diferenças, tu mostrar esse cenário para ele, para que fique bem claro para ele o que é. E aí o cara, mas isso aí, eu vou comprar esse aqui nunca. Daí vamos lá, tu fala, olha, eu falava sempre quando o cliente me fazia
alguma pergunta com relação a isso, eu falo, não, isso aí tu está falando, que tem vezes de como a gente fala, parece que tá bom demais para ser verdade. Eu tenho certeza que todo mundo já escutou. Ah, não, mas qual é a pegadinha aí, Kleber? Conta para mim qual é a pegadinha disso aí. Então, quando surgir esse momento na mesa, é importante falar, cara, eu falava assim, então, Kleber, eu não tô te vendendo um mar de rosas. Tá? O RCI é muito bom, para quem sabe usar é maravilhoso, mas é assim, e aí tu vai dar um não pro cliente, tu vai botar uma certa limitação no teu produto também, porque isso tu vai ganhar o cliente quando faz isso, quando tu diz não para ele. Certo. Tá? Por exemplo, explicar os prazos para ele, né, de cada lugar. Olha, falar os lugares que ele não vai conseguir usar, Então é importante ser honesto com ele, porque aí tu vai estar ganhando a confiança dele, trazendo ele para ti, né? E assim, o que eu acho bacana também, complementando aí essa linha de raciocínio, né? Se a gente for analisar hoje, o momento que todos nós estamos vivendo, né? Hoje a gente está dentro de casa, a gente tem uma restrição de viagens, de poder aproveitar, a gente tem um dólar chegando aí a quase R$ 6, né? Então isso nos põe numa posição assim de, pô, olha como tudo isso que o Fogaça estava falando, antes a gente já eram argumentos que a gente utilizava, mas muitas das vezes a gente usa o argumento e a gente não acredita plenamente nele, né? Por exemplo, assim, ó, o cara chegou dando objeção já, não, já ouvi falar da RCI, né? Meu vizinho lá me falou que não funciona. Aí tu não sabe o que o vizinho do cara falou, tu não questiona e tu toma isso como uma verdade, tu já dá aquela murchada, né? Então, assim, a partir desse momento agora, eu acredito muito que esse momento que a gente está vivendo é um divisor de águas. Então, onde cada vez mais as pessoas irão valorizar as experiências. Será que aquele cara que vai trazer para vocês assim, ó, eu não consigo me programar para viajar, ou eu viajo, eu não viajo, será que vocês vão poder aceitar esse tipo de desculpa daqui para frente, né? Então, por isso que é muito importante a gente sempre acreditar naquilo que a gente está falando e realmente colocar o cliente de modo fazer ele pensar e entender que isso ele já faz, que isso ele vai sentir falta e que esse é o nosso objetivo, auxiliar ele realmente a estar realizando memórias com a família dele, a estar realizando sonhos, criando memórias, aproximando a família dele, que é o que hoje ele vê realmente que é o que importa, né? Então a gente tem que ter uma convicção muito grande ao passar isso para o cliente, não aceitar tão fácil aquela objeção que muitas das vezes a gente deixa ela conduzir a mesa para fora da sala. Não, e também o seguinte, a questão muito das perguntas. Ah, já conhece a RCI? Ah, já conheço. Não aceita isso. Ah, conhece? Então me fala, tu conhece de onde? E faz o cara falar para tu entender. Muita gente tem receio ou fica, né, às vezes com medo de pergunta. Né? A gente não pode esquecer que é uma chance só. Né? Aquele consultor novo que chegou e quer dar o número pro cara que ele vai voltar amanhã. Não vai, é uma chance só. Então, tu tem que tirar quebrar essa barreira e perguntar pro cara, realmente, falar para ele, explicar. Porque daqui a pouco é o seguinte, o cara falou assim, um amigo meu comprou isso aí, mas ele fala que demora muito para tu conseguir uma hospedagem. Aí tu já pensa, putz, esse não vai comprar porque o amigo falou mal, porque isso e aquilo. Detalhe, o muito é relativo. Daqui a pouco, muito pro amigo dele é 2 meses. Mas esse cara que tu está atendendo, ele se programa com 5, 6 meses de antecedência. E ali tu deixou passar e aquela crença dele que demora muito, que ele não vai conseguir viajar, vai se fortalecendo enquanto vê tu não vai vender. Então, pergunta pro cara, muito, tá, mas como assim, quanto tempo? Não, olha só, alguns lugares tu vai ter que se programar com um período tal, lugares pro exterior tu vai ter que se programar com um pouco mais de antecedência. Tem lugares que tu não vai conseguir usar. Deixa isso bem claro para ele. É importante muito a gente tirar as dúvidas o tempo todo e deixando muito claro. Não deixa nada no ar, assim, para ele não entender, porque senão pode ser um grande erro, né? Tu vai deixar ele com isso, ele vai ficar com aquilo na cabeça. Ele falou para ti, meu amigo falou que demora muito para viajar, e tu não quebrou isso, ele vai levar isso até o final. Aí lá na hora de bater o martelo, pois é, cara, mas eu não vou, meu amigo falou que demorava muito, vai ser a mesma objeção. Então tu já vai limpando, né, isso
na hora que for surgindo essas perguntas que vão contra, né, o nosso objetivo ali. Legal. Tranquilo? E posso continuar ou tu vai falar alguma coisa? Pode continuar. Beleza. Então aí a gente já fez o decorado, já mostrou o vídeo e já vai para a mesa. Vamos entrar agora falar um pouquinho mais na hora do fechamento, digamos assim, tá? Eu, particularmente, sempre, e eu acho que o Kleber também, em questão do estilo fechamento, sempre trabalhar com over, sempre trabalhar com a tranquilidade. Eu gosto sempre de ter muita margem para trabalhar. Eu sempre entrava, e principalmente em mesas maiores, que eles vão querer te tirar tudo. Até por isso. Tá, mas a gente está em 2, se eu comprar, ele também vai comprar. Então, ele vai querer te tirar até as cuecas, se ele puder. Então, eu sempre entrava com a tabela de 179, ou 159, porque daí eu tenho uma margem maior. Tá? E outra coisa, vamos começar o fechamento, beleza? Eu fazia um pacto dos 2 valores, né? Eu explicava para ele, eu até fazia na folha, até se depois alguém quiser, eu posso fazer e compartilhar, eu pedi para o Kleber ou para a Dainara compartilhar com vocês no grupo. Eu fazia um pacto dos 2 valores, para deixar bem claro para ele que existe um valor para depois e um valor que é para agora. Né? Então, eu fazia esse pacto que me ajudava muito, que ele entendia que o valor de agora é para agora. E o de depois é para depois. O depois é quando? O depois é mais tarde, amanhã, semana que vem. Esse valor que eu vou te mostrar aqui é para a gente realmente fechar negócio agora. Fazia esse pacto, estamos em 6, em 8 na mesa, pegava uma tabela da minha pasta e largava. Tá, Lucas, mas eles estão em 8, tu vai largar só uma tabela? Sim, só uma tabela. Eu vou largar a tabela bem no meio da mesa e vou ficar. Vamos escorar na minha cadeira aqui, na minha pasta e vou deixar. Aí eu já vou ver quem vai puxar a tabela primeiro. Eu já vou ver quem vai... Aí a questão do alfa que eu falei antes, normalmente, não é uma regra, normalmente esse cara que é o alfa da mesa que vai puxar a negociação, é o cara que vai meter a mão na tabela e vai começar a olhar aqui e tu já vai saber quem é o cara que tem, digamos assim, um poder maior de decisão para bater o martelo contigo. Então, eu gostava sempre de largar uma tabela só na mesa para ver quem ia puxando. Daí um tá olhando aqui, o outro aqui quer olhar também. Depois que eu botei na mesa, que eles já viram o valor e um cara puxou, se o outro cara, se tu vê que ele quer muito olhar, aí tu vai lá, entrega uma tabela para ele também, dá uma tabela para cada um. E, mais uma vez, sempre com um over, tá? Gostava sempre de botar um over, porque tu vai cair lá, entrar com uma tabela, por exemplo, de 138, já cai sem over na entrada, sem nada. O que tu tem mais a oferecer? Tá, Lucas, e aí o que tu tem para melhorar? Pra gente levar uma cada um, o que tu consegue melhorar? E tu não se preparou, tu já foi lá e largou direto. Então, não tem como, é estratégia, né? O fechamento é estratégia, é ação e reação. Largou a tabela e espera, ver quem vai pegar, ver o que ele vai falar, ver se alguém mais vai pedir uma tabela ou não, tá? Eu gostava muito de trabalhar também com os bônus. Alguns bônus que a gente tinha que... Isso vai do estilo de fechamento de cada um, de cada sala para cada sala. Eu gostava muito, me dava muito bem com os bônus e sempre me ajudou muito para fechar até mais frações. E muito importante também nessa hora tu largar os bônus, né, sempre em doses homeopáticas, vai largando aos pouquinhos. Por exemplo, a RCI, eu estou vendendo um Bonavita e o cara vai assinar a FDI e tem 5 anos. Não dá os 5 anos de uma vez só, coloca 2, coloca 3 anos, porque depois vai ficar bom, ele vai querer te puxar alguma coisa a mais, tu tem uma margem ali de segurança. Então, beleza, olha só, então vou te dar mais 2 anos, vou te dar 5 anos de RCI, vou te dar aqui o custo de contrato, e tu vai largando em doses homeopáticas essa questão dos bônus ali para eles também. Tá? Outra coisa no fechamento que eu sempre gostei muito e deu muito, muito certo por muito tempo nessa questão dos bônus aí, como último bônus, como eu entrava com a tabela do Master, né, eu entrava com um 179 e na queda eu caía para uma tabela de duplo ouro de 133.800, né? Que ali eu consigo ou vender um duplo ouro ou um Master diamante.
para o cara. Isso se ele comprar uma fração. Mas como eles estão em 3 casais aqui, eu estou atendendo 6 pessoas. Lá o último bônus, se ele levar 3 frações, no caso, uma para cada casal, a fração, Kleber, ela volta para o valor de lançamento. Quando a gente lançou o empreendimento, essa fração custava 89 e não 133, como ela está aqui. Porque tem a valorização de mercado e tudo mais, e aí vai. Aí o cara vai pensar, cara, se nós pegar 3, a gente vai pegar por 89. Olha o tamanho de desconto, é muita margem. Tu tem um over aí. Tu pode até, de repente, nessa situação, conforme for a mesa, tu vai sentindo, é claro, até o poder aquisitivo de cada família. Tu pode, de repente, até botar uma condição linear para 3 frações, no caso, uma para cada casal, né? Ou até mesmo, às vezes, como já aconteceu, de um casal só querer 3 só para ele, com aquela condição, ou 2, ou 3, depende. Então, eu gostava muito de usar essa estratégia do over, porque daí você tem muita margem para trabalhar. Ou vai levar 2 frações, tu vai ficar com todos os bônus, e aí tu vai negociando, né? Tu coloca o casal em modo de negociação. Eu gostava muito dos bônus por causa disso. Legal. E também, assim, uma coisa que sempre me chamou a atenção quando eu cheguei nesse mercado, eu vi alguém falou assim, pô, a gente não pode colocar os nossos valores na mesa, né? Às vezes o que é bom para mim pode ser que não seja bom para o cliente ou vice-versa. Então, às vezes a gente não pode pré-julgar o interesse do casal, qual que é a melhor situação ou a melhor... Não, a gente tem que ir fazendo por etapas, né? E isso vale não só para etapas em relação, que eu digo, a venda em si, mas até mesmo técnicas de como eu vou fazer essa venda. Às vezes, pô, tem aqui em Gramado, particularmente, né, tem a história da metodologia que era implementada antes, tanto em fechamento, quanto em algumas situações de sala, quanto metodologias que são utilizadas para gerar um interesse na hora da venda, o anúncio, né, que é um anúncio mais enérgico, hoje todas as salas aqui fazem. Eu, Kleber, particularmente, fui uma pessoa que quando começou, não vou fazer isso. E hoje a gente entende no nosso negócio que nenhuma verdade ela é absoluta, né? Sim. Então tem que estar sempre aberto, ter a humildade de pô, eu vou melhorar, eu vou aprender, eu vou tentar esse jeito que o Fogaça colocou, né? Pode ser que em outra mesa, quanto mais multável e adaptável a gente for a cada cliente que senta na nossa frente, maior vai ser o nosso resultado. Fogaça, então, é isso aí. A gente até passou um pouco do tempo aqui. Vou abrir... Passou rápido, né? Exatamente. Pessoal, alguém tem perguntas aí, quer colocar? Vou dar um tempinho aí para as perguntas. Todo mundo compreendeu, então, como funciona aí o atendimento a mesas grandes? Léo, quer colocar alguma coisa aí? Quer falar alguma coisa? Leandro? Bom, beleza. Então, sem mais dúvidas, galera, a gente fica muito feliz aí de compartilhar aí o conhecimento com todos aí. Espero que agreguem, né, aos atendimentos de todo mundo. Quando a gente tiver a oportunidade aí de estar de novo em sala, eu tenho certeza que a gente vai valorizar cada casal em sala. Eu particularmente tenho uma história com uma mesa, na época que eu era suplente, eu vi uma consultora motivando uma mesa de 5 famílias, né? Devia ter umas 13 pessoas na mesa. E ela era uma consultora meio tímida. E aquela família falando muito e gritando. E, cara, coitada, né? Ela não tinha condição nenhuma da mesa. E o fechador que estava na vez do atendimento, ele olhou para a gerente e falou assim, eu não vou atender essa mesa. Não, olha lá que bagunça e tal. E aí eu era suplente, eu estava ali, né? Eu pensei, pô, tem que vender, né? Tem que mostrar trabalho, né? Peguei e falei assim, não, ó, eu vou fechar a mesa. E aí eu fui lá. Quando eu botei o valor, a mesa mudou. Eu entrei com uma postura diferente, eu entrei mais sério, uma postura mais oposta do que aquela consultora estava levando a mesa.
e eu vendi 5 frações naquela mesa, né? 4 famílias compraram e uma ainda comprou 2. Então, em uma mesa, pô, eu fiz praticamente o mês ali, né? Vendendo de uma em uma, vendendo correto. Então, assim, a gente não pode olhar de fora e pensar uma coisa e julgar e não acreditar. Então, é muito importante. Eu tenho certeza que quando a gente voltar para a sala, a gente vai valorizar ainda mais cada casal dentro de sala. Galera, foi um prazer aí estar à tarde com vocês. A gente tem aí a live amanhã, então, na sequência a gente está enviando nos grupos aí. A Dainara vai estar assumindo o posto novamente aqui e quando tiver a oportunidade eu estarei conduzindo aqui de novo com vocês. Um grande abraço a todos e boa tarde. Beleza, obrigado, Clebão. Obrigado pela oportunidade e boa tarde para todos.